E a morte de macacos está preocupando toda a região do Alto Vale. A vigilância epidemiológica está aguardando o resultado de exames para saber se a causa da morte é ou não febre amarela. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a enfermeira responsável pela imunização na Gerência Regional de Saúde, Josiane Verde, que está aqui no estúdio. Olá, tudo bom? Olá, boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Josi, preocupe muito essa situação. São cerca de 10 macacos que foram encontrados aqui na região? Nessa última semana foram cerca de 10 macacos encontrados, então um número muito alto, né? A gente esperava que agora no início do verão aumentasse realmente o número de macacos mortos, porque a gente relembra, né, que a febre amarela ela é transmitida através da picada de mosquito, então, né, no verão o mosquito acaba se proliferando muito mais, e é um mosquito que ele é silvestre, ele fica mais dentro da mata e o macaco realmente é o primeiro a ficar doente, né? Ele é que mostra pra gente a presença do vírus na nossa região. Esses casos, Josi, eles foram registrados próximo aqui de Rio do Sul, nas cidades próximas. Rio do Sul teve caso também, né? Teve um caso em Rio do Sul, a gente teve aqui em Rio do Oeste, no final de semana agora, Dona Ema, Presidente Getúlio e Vitimarsum. Foram os municípios que registraram agora nessa última semana a morte de macacos. A anterior era Lontras, né, que também é no ladinho aqui de Rio do Sul, José Boatê também, né? Também teve Aurora, né, que a Aurora inclusive confirmou febre amarela esse ano. Então a gente tem 3 municípios que confirmaram já, né, que já saiu o resultado de análise dos macacos, que é Aurora, Ibirama e Vitor Meireles. Então, a gente tem realmente a confirmação do vírus presente aqui no Alto Vale, né? Só que é muito importante a gente monitorar essa circulação do vírus. Então, até para o pessoal entender, né? Sempre que morre um macaco aqui na região, a gente faz uma supervisão das pessoas que moram próximo, uma varredura para ver se todas as pessoas estão imunizadas, né? Estão vacinadas. E a gente encontra muita gente ainda sem vacina. Então, uma doença muito grave, né? Esse ano foram 17 casos de febre amarela em humano e 2 óbitos já no estado. Então, uma doença grave, né? Tem uma vacina que protege, a gente precisa realmente que a população esteja bem consciente que a febre amarela está em nossa região e que a gente precisa estar todo mundo imunizado, principalmente agora na entrada do verão. Ô, Josi, nesse caso desses macacos, né? Eles foram encontrados mortos e aí é coletado um material e enviado para o LACEN em Floripa? Isso, depende, a gente tem vários tipos de coleta, então a gente tenta fazer sempre uma coleta que é in natura. Quando a gente consegue que o carro consegue fazer a coleta e o carro já levar ao LACEN, é uma coleta imediata que a gente fala, né, que é a coleta de sangue ou a coleta in natura. O resultado sai muito rápido. Porém, normalmente a gente encontra o macaco já em uma situação mais tempo morto e a gente acaba tendo que fazer a coleta que a análise vai dentro de formol. Então, essa coleta está indo para outros estados e está levando um tempo maior para análise. Então, é muito importante a gente falar até com a população que sempre que encontrar um macaco doente, né, às vezes o macaco já está doente ao redor de casa, né, acaba procurando local com água, porque a febre amarela ela dá essa sensação, né, inclusive nos macacos de febre, então eles acabam vindo em locais próximos onde tem água. Então, a população tem que avisar imediatamente a vigilância epidemiológica, mesmo que o macaco esteja só doente, porque a gente consegue ir lá, às vezes até com a polícia ambiental, faz a coleta de sangue desse macaco para já estar analisando, né? É muito importante a população ter esse contato com a vigilância epidemiológica do município, até mesmo com a polícia ambiental, estão todos orientados, né? Para que a gente consiga fazer o monitoramento do vírus aqui na nossa região. Ô, Josi, mesmo não sabendo se o macaco morreu ou não de febre amarela, é feita essa varredura? São 800 metros? 800 metros. Então, independente, às vezes morre um macaco atropelado, né? Ou eletrocutado, que já aconteceu. E eles acabam não comunicando a gente, porque acham que por esse motivo não precisa comunicar, mas precisa. Se o macaco está vindo até a estrada, é porque ele está fora do seu habitat, já não é normal, né? Então, de qualquer forma, encontrou um macaco morto, a gente vai, se a gente conseguir fazer coleta, a gente vai fazer. E o mais importante é a gente fazer a varredura. Então, o pessoal da Vigilância Epidemiológica dos municípios, os vacinadores, eles vão casa a casa, pelo menos 800 metros, e para rever realmente histórico vacinal e vacinar quem não, porventura, não esteja vacinado naquele momento. E como é que está a cobertura aqui na região? A gente está com uma média de 80% de cobertura vacinal no geral, né? Então, não é uma cobertura boa, né? Então, é por isso que a gente, agora, nesse momento, a gente pede realmente, sim, para a população que eles têm que estar muito atentos, né? Quem ainda não tem a vacina de febre amarela, uma vacina subcutânea, né? Feita no braço, é indolor, com uma agulha pequenininha por ser subcutânea. Então,
A gente enfatiza a importância para os homens, porque as pessoas, todos os que tiveram febre amarela aqui no estado foram homens, né? Porque os homens acabam tendo um pouco mais de receio, não vão procurar a unidade de saúde para receber vacina. E nesse momento eu acho que na chegada do verão a gente tem uma vacina que nos protege, né? É um momento realmente de se prevenir. Ô, Josi, as crianças podem também tomar vacina? Então, podem, a partir dos 9 meses de idade até as pessoas com 59 anos, né, elas podem estar recebendo a dose de febre amarela. Os idosos acima de 60 anos, eles precisam ter uma avaliação prévia com o médico, né? O médico vai avaliar se ele não tem nenhuma doença crônica ou algum problema maior que possa estar contraindicando a vacina. Mas fora essa faixa etária, os outros, né, todos que não tiverem nenhuma comorbidade, nenhum problema crônico, é sempre feita uma avaliação antes de qualquer vacina, né, assim como a da febre amarela também. Então, mas na sala de vacina elas irão estar orientando e avaliando a população. Ô, Josi, essa vacina, ela precisa fazer algum reforço? Quem tomou já faz muito tempo, ela precisa ser reforçada? Em adultos, não. Só que quem tomou a vacina antes dos 5 anos, né, mesmo que já tenha 14, 15 anos, mas recebeu essa vacina lá na infância, antes dos 5 anos, essa pessoa precisa de uma dose de reforço. Então, normalmente as crianças recebem 2 doses, uma lá com 9 meses e outra quando estão lá com 4 anos. Então, antes dos 5 anos, precisa ter duas doses. A gente tem que sempre falar isso, né? Até parece um absurdo, mas, gente, o macaco não transmite o vírus. Então, pelo amor de Deus, né? Respeite o animalzinho lá que também está sofrendo com a doença, né? Ele vem a óbito, ele morre também por causa da doença, né, Josi? Ele morre por febre amarela e ele não tem vacina, né? A gente fica com muita dó em ver tantos macacos morrendo e a gente já teve caso aqui no Alto Vale de pessoas matarem o macaco que estava lá doente, com medo de que o macaco estaria transmitindo a febre amarela para a família dele. Então, é muito importante a gente falar que o macaco, na verdade, ele está só dizendo para nós que a doença está lá. Ele é um alerta, né? Ele é um alerta para a gente, ele está ficando doente, está morrendo, né? E está avisando a gente que a gente precisa ter vacina em dia. E é tão importante, a gente está falando agora aqui em off, né, Josi? Para a Covid não tem vacina, né? Então você tem que lavar as mãos, usar máscara, álcool em gel. Mas, gente, para a febre amarela tem vacina, então o pessoal tem que se vacinar, né, Josi? É uma vacina muito segura, né? Quando a gente fala, às vezes, vacina da influenza, que ela não protege a gente tão bem, a vacina da febre amarela, ela tem uma proteção de 99%. Então, a gente recebeu a vacina de febre amarela, a gente está protegido. Então, é isso mesmo. Agora, o momento é de estar todo mundo realmente vacinado. Josi, muito obrigado pelas informações. Obrigada também.